Agora tem entrevista. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a flexibilização da lei de responsabilidade fiscal durante o período de calamidade pública causado pelo novo coronavírus. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o advogado e professor de Direito Financeiro e Tributário da Damásio Educacional, Caio Bartini. Caio, tudo bem? Bom dia, obrigado por atender aqui o jornalismo da CNN. O que isso significa na prática, essa flexibilização da lei de responsabilidade fiscal? Bom dia, Agostinho, você e todos os telespectadores aí da CNN. Essa flexibilização, na verdade, é uma adequação que se faz dentro das contas públicas em razão de alguns dispositivos que a lei de responsabilidade fiscal traz para a limitação do teto de gastos públicos. Nós temos hoje um problema, lógico, sério no país, a respeito das nossas contas públicas. As contas, infelizmente, elas não fecham. Nós temos mais despesas do que necessariamente receitas e, consequentemente, com essa situação que se agrava dia após dia do coronavírus, então houve por bem o presidente da República, através da Advocacia Geral da União, ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade, a 6357, que em sede cautelar pediu justamente que não se tivesse uma limitação nesse período dos gastos vinculados à questão do coronavírus para a saúde e para atendimento de outras situações do país, mas vinculadas diretamente à questão do coronavírus. Agora, eu gostaria de saber, Caio, que vai acontecer um endividamento da máquina pública, a gente não tem a menor dúvida, mas há o risco que se extrapole os gastos públicos em áreas não essenciais, porque tudo que for voltado para a área da saúde ou tudo que for voltado para a área de combater o coronavírus, ok, mas existe essa possibilidade, tem que ter uma fiscalização em relação a isso? Já nós temos a fiscalização, Gotino, que normalmente acontece, tanto o controle interno quanto o controle externo do orçamento público. O controle interno é feito pela Controladoria Geral da União e o controle externo é feito pelo Poder Legislativo juntamente com o Tribunal de Contas da União nesse caso. Então já existem órgãos, tanto no controle interno quanto externo, até mesmo a possibilidade de controle social, se for o caso, através de órgãos, ouvidorias que a própria população, se for o caso, e pessoas que, uma vez que a medida adotada e o voto relator do ministro Alexandre de Moraes, ele foi bem contundente no sentido de utilização das despesas, se for acontecer, em razão das questões que envolvem o coronavírus para a mantença do direito à saúde, que foi aquilo que foi perquirido na própria medida, e também questões que envolvam diretamente os gastos decorrentes da Covid-19. Então eu acho que esse controle interno ele vai ser sim realizado, e o controle externo, consequentemente, também. Professor Caio, aqui é Fernando Nakagawa. Eu queria falar um pouco sobre o risco legal dessa situação que a gente está entrando aí nessa reação do governo, né? Muitos desses benefícios serão temporários, mas há o risco legal de parte dos beneficiários, da população, reclamar e pedir uma coisa permanente desses benefícios? Olha, eu creio que é uma situação... Hoje, pedir, Fernando, todo mundo pode requerer. Agora, eu acho muito difícil se perdurar essa questão que envolve esse tipo de benefício fiscal ou quaisquer outros benefícios, subsídios que venham a ser concedidos e a mantença dos mesmos durante um determinado período que seja fora das questões que envolvem efeito e causa em relação ao coronavírus, em relação à Covid-19. Eu acho que o governo ele é bem preocupado em relação, e pelo menos é o que se demonstra, pelo menos o Ministério da Economia, bem preocupado em relação às questões dos gastos, dos limites que são utilizados e, consequentemente, a utilização destes tipos de benefícios e incentivos, a conta chega. Tem uma hora que a conta vai chegar. Então, por isso que a lei de responsabilidade fiscal, ela é bem dura nesse sentido. Você vai conceder um aumento de despesa, você tem que indicar uma outra fonte de custeio ou até mesmo medidas de compensação para que esta situação ela seja menos impactante. Então, por esta razão, eu creio que a mantença ordinária desses benefícios está fora de cogitação.
Professor, aqui de Brasília Rodrigues, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Brasília. Eu gostaria de saber, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, o governo pode quebrar a chamada regra de ouro, que é aquela que impede que o governo faça dívidas para pagar despesas correntes, como salário dos funcionários, conta de luz, ou pavimenta o caminho para que o governo possa forçar essa discussão no Congresso, quebrar a regra de ouro? Eu acho que pode chegar até o ponto de pavimentar essa discussão no Congresso. A medida ela foi bem pontual e o requerimento da Advocacia Geral da União foi um requerimento bem pontual. Foi a respeito de gastos para a manutenção da área da saúde e outras situações acarretadas pelo efeito coronavírus. Agora, é óbvio, cabe ao próprio controle interno, que é feito do orçamento público, pela Controladoria Geral da União, tomar os devidos cuidados na prestação de contas, assim como o próprio Poder Legislativo, em conjunto e com o auxílio do Tribunal de Contas da União, observar os aspectos da manutença destes recursos e destas despesas utilizadas para essa finalidade. Lembrando que esta decisão ela se estendeu a todos os entes federativos. Quer dizer, não foi uma decisão tão somente para a União. Foi uma extensão pelo voto do ministro Alexandre de Moraes para os demais entes da federação. Professor, nós estamos conversando aqui com o advogado e professor de Direito Financeiro e Tributário, Caio Bartini. Professor, como um técnico, eu queria uma análise do senhor. O que foi feito é o que tinha realmente que ser feito? Flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal neste momento de pandemia? Nesse momento que nós estamos vivendo é um momento bem peculiar, não só na economia brasileira, como na economia mundial. Uma coisa que nós tivemos precedentes destes no passado em relação a enormes perdas que aconteceram, por exemplo, na quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, dentre outros fatores, mas não numa crise tão agravante, né? Nós tivemos uma crise em 2008, tivemos uma crise em 2007, 2008, tivemos várias outras crises, porém, né, em termos de uma situação pandêmica como essa que se agrava no mundo todo. Então, o que eu entendo nesse caso é que essa situação que envolve essa medida que foi tomada pelo governo foi a que deveria realmente ser feita. E não teria condições de se fazer de outro jeito. Por quê? Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, ela foi criada para situações normais, para atividades comuns do dia a dia em sistemas de normalidade. Nós não vivemos um sistema normal, nós vivemos um sistema completamente atípico, um sistema totalmente excepcional. Então não há como você colocar a legislação no mesmo patamar de aplicação como se fossem regras ordinárias, regras comuns. Então eu creio que foi uma medida que deveria sim ser tomada. Agora, cabe aos órgãos de controle, cabe então a fiscalização, observar se os recursos que serão utilizados e, consequentemente, os gastos que serão tidos, que serão feitos há pouco, eles serão realmente vinculados às questões que envolvem o Covid-19. Professor Caio Bartini, professor de Direito Financeiro, advogado, obrigado pela participação aqui na CNN, fazendo esclarecimentos sobre a flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal. Obrigado, bom dia. Thaís tem mais informações agora. É com você, Thaís.